Olá, amigo reparador. Bem-vindos a mais uma iTech Dicas. A dica de hoje é mostrarmos as diferenças entre multímetros com escalas automáticas e multímetros com escalas manuais. Vamos começar com o multímetro com escalas manuais. O multímetro com escala manual, você vai ter que escolher, definir qual escala você deve utilizar. Então, por exemplo, tensão. Temos aqui duas escalas de tensão. Se eu quero medir tensões menores que 2 volts, então devo selecionar essa escala, ou seja, essa escala de 2000 mV equivale a 2 volts, é a indicada para tensões menores que 2 volts. Se o valor de tensão é 2,1 volts, por exemplo, essa escala já não consegue medir. Então, aumenta-se a escala, nesse caso, para 20 volts. Então, tensões de até 20 volts, essa seria a melhor escala. Tá? Mas então por que não usar essa escala para medir tensões também menores que 2 volts? Ele até mede, porém com baixa resolução, com baixa precisão. Por isso é aconselhável você sempre utilizar a escala apropriada. A regra é a mesma para resistência. Então, se eu quero medir uma resistência, por exemplo, um injetor que é 14 ohms, essa escala seria a mais apropriada, a escala de 200 ohms. Se a resistência que eu for medir é 201 ohms, por exemplo, essa escala já não consegue medir. O multímetro não marcaria nada, então sobe uma escala, no caso para 2000 ohms. Então essa é a escala, eu conseguiria medir resistências de até 2000 ohms. Se a resistência é superior a 2000 ohms, aí utiliza a escala de 20.000 ohms e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu selecionando aqui, nós selecionamos aqui a escala de 20.000 ohms e vamos medir uma resistência de 14 ohms, o multímetro não conseguiria medir essa resistência, ele daria erro, daria um valor errado ou daria zero. Por isso é importante a escolha da escala apropriada. O multímetro com escala automática. Você não precisa ficar se preocupando qual é a escala de tensão ou resistência que você deve utilizar. Então, se você quer medir tensão, seleciona o multímetro em volts. Eu estou utilizando aqui, nessa opção aqui seria a voltagem alternada. Se quer medir tensão contínua, muda para outra escala de tensão, agora tensão com risquinho, tensão contínua. O limite desse equipamento é 600 volts, quer dizer o quê? Qualquer tensão que você for medir, de 0 a 600 volts, essa escala vai conseguir medir e vai te dar o valor com precisão dentro desse valor de 0 a 600 volts. Então não precisa selecionar, quer medir meio volts, quer medir 1 volts, 200 volts, 500 volts, qualquer valor de tensão de 0 a 600 volts, ele está apto a medir. Esse multímetro ainda tem uma opção de tensões baixas, só que alternada, né? Então tensões muito baixas, ele lhe deu uma opção aqui de milivolts, então seria uma opção também de selecionar. No caso de tensões alternadas, né, tensões AC, ele vai estar apto a medir também até 600 volts. Então, mesma situação, qualquer valor de tensão alternada de até 600 volts, ele vai conseguir medir nessa escala. A regra é a mesma para qualquer outra função. Então, por exemplo, resistência. Quero medir 14 ohms, como foi o exemplo anterior, quero medir 1000 ohms, quero medir 100.000 ohms, ou seja, ele está apto a medir qualquer tensão até o limite que ele foi projetado. Então, se eu não me engano, esse multímetro aqui é de 20 mega, resistências de até 20 mega, 20 milhões de ohms. Então, qualquer valor até esse valor, ele irá conseguir medir, tá? Esse outro multímetro aqui, ele ainda tem ele é mais resumido, vamos dizer assim. Então, se eu quero medir tensões, não importa se é contínua ou alternada, seleciono apenas essa escala. Aqui eu ainda tenho que escolher ou tensão alternada ou tensão contínua. Aqui é uma escala só para tensão contínua e tensão alternada. Tudo que está em azul vai ter essa função, esse botão azul. Vamos clarear ele aqui, que talvez fique melhor de visualizar. Ó, note que está em DC lá. Ó. Então, quer dizer, nesse caso ele está apto a medir tensões DC, tensões contínuas. Se eu quero medir tensão alternada, aperto a função. Agora ele vai para a função em azul, que é a senoidezinha ali, ó, que é tensões
alternada, mesma situação, qualquer valor, o limite desse equipamento aqui é 600 volts em tensões contínua, então qualquer valor de até 600 volts ele está apto a medir. Então essas são as diferenças básicas entre um multímetro com escala automática e multímetro com escala manual. Sem dúvida nenhuma que o multímetro com escalas automáticas é muito mais fácil de você manusear e não ter erros na hora de fazer a leitura de um determinado componente. Ok, pessoal?